Não tem como configurar a câmera? Olá, gente, tudo bem? Começamos aqui ao vivo, mais uma programação, uma live. Nós estamos, por ocasião da Escola Sabatina, hoje com alguns convidados. Eu não consegui fazer aquela dinâmica na própria tela, mas a gente vai dar um jeito aqui de vocês ver os nossos anciãos aqui da Igreja Central, tá? Um abraço para todas as igrejas que estão conectadas aí. Nós estamos começando esse chat ao vivo. Igreja de Lambari, Igreja de Campanha, Igreja de Monsenhor Paulo, São Gonçalo Sapucaí, Cambuquira, Três Corações, Bom Pastor. Como vocês estão? Feliz sábado para todos. Vamos ir nos apresentando aqui um pouquinho. Cada um dos meus convidados vai falar um pouquinho aqui para vocês, enquanto estamos começando e vão entrando mais pessoas, ok? Vamos lá. Estamos aqui com o irmão Elcio. Vou apresentar, vamos ver se vai dar certo essa dinâmica. Elcio, por favor, fale um pouquinho aí para os irmãos. Desejo um bom sábado. Feliz sábado, um bom dia para todos. Espero que todos estejam bem, apesar das condições que nós vivemos atualmente, e que nós estejamos firmes, professando a nossa fé e continuando na nossa caminhada com Deus, com Jesus, para podermos vencer mais essa etapa em nossas vidas, no nosso mundo, que cada vez mais nos traz as perspectivas da volta de Jesus. Feliz sábado a todos que estão nos ouvindo. Amém, obrigado, Elcio. Eu vou pedir para a Idebran já se preparar também com uma mensagem. Muito obrigado, Andrea, de Monsenhor Paulo. Está desejando um feliz sábado. Feliz sábado, Andrea. Deus te abençoe a ti, a toda a tua família, a todos os teus amigos, vizinhos, a igreja de Monsenhor Paulo, tá bom? Idebran, fala para nós um pouquinho aí. Feliz sábado, irmãos, em Cristo Jesus. Deus abençoe a cada um. Esse dia maravilhoso, né? Esse escola lindo que Deus mandou para a gente. Que a gente possa estudar a lição da Escola Sabatina, a palavra de Deus, e que o Senhor possa falar ao coração de cada um nesta manhã através da sua palavra. Um grande abraço, né? E Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Acredito que todo mundo está assistindo bem, escutando bem. Por favor, me dê um retorno aí se estão escutando meus irmãos que estão aqui via Zoom, né? Se não estiver escutando, eu peço para eles falarem um pouquinho mais alto, tá bom? Vou pedir aqui para o Armando, que também é ancião aqui na Igreja Central, para ele saudar vocês, tá? Feliz sábado a todos. Papai do Céu é maravilhoso. Ele está nos dando uma ótima lição na Escola Sabatina, e nós vamos ter a oportunidade de recapitular hoje. Feliz sábado a todos os distritos. Talvez há muitos que não me conheçam, mas estamos aqui hoje juntos para aprender, para adorar e também para ser transformado por esse Deus maravilhoso que quer o nosso melhor e que cuida melhor de nós do que nós mesmos podemos cuidar. Muito bem, agora o irmão Beto se prepara aí com a sua fala. Nós estamos então, para quem está chegando agora, estamos reunidos virtualmente aqui, não consegui fazer nas telas ali, pelo aplicativo, mas já vou aprender, sábado que vem vocês vão ver, esse negócio vai ficar bom. Então é o seguinte, nós estamos aqui com os anciãos da Igreja Central de Três Corações, transmitindo para todo o distrito a lição da Escola Sabatina, que é a primeira do segundo trimestre. Está uma bênção, fala sobre a interpretação da Bíblia, interpretação do que nós lemos, vai ser uma bênção. Já vamos comentar. Mas, enquanto isso, estamos fazendo os cumprimentos oficiais, né? O irmão Elcio, o irmão Ildebran, o irmão Armando já falaram, já cumprimentaram vocês, e agora nosso amigo, o irmão Beto, o irmão Roberto Gouveia, ele vai dar um alô para vocês também. Pode falar, irmão Beto.
Bom dia a todos os irmãos da cidade de Três Corações e das mais cidades do distrito de Três Corações. Um grande abraço para vocês, desejo um ótimo sábado, que Deus esteja e continue abençoando vocês, e que nesse momento que nós vamos passar aqui a seguir, seja um momento assim de mais conhecimento e de fortalecimento espiritual através do estudo da Palavra de Deus. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe a família de vocês, a igreja de vocês, e nos fortaleça cada vez mais espiritualmente nesse momento que nós estamos passando. Um grande abraço. Amém, muito bem. Vocês viram aqui que a tecnologia tem que ser ajudada pela parte humana. Ó, a gente chega aqui, um computador de frente para o outro. Amigos, é o seguinte, vou colocar meus amigos aqui de ladinho para eles me verem também. É o seguinte, por favor, alguém me dê um retorno ali. Eu estou acompanhando aqui no chat ao vivo. Se vocês estão escutando os irmãos que serão nossos comentaristas da lição hoje. Dá um joinha aí, manda algum sinal, alguma escrita ali, se está dando para ouvir aqueles que cumprimentaram. Por favor, eu estou aguardando aqui. Enquanto isso, vou contando para vocês que a lição da Escola Sabatina, aqui já chegou um feedback, diz que sim, perfeitamente, dá para ouvir tudo. Então, irmãos, amigos, meus amigos aqui que estão nos acompanhando, está dando para ouvir tudo que vocês falam. Então, sempre nesse ritmo, falando bem pertinho da câmera, para que eles possam ver vocês, tá ok? Vamos lá. Vamos fazer uma oração para começar nosso estudo da lição da Escola Sabatina, certo? Vou mostrar aqui a capinha da lição. Só explicar a outra live que fizemos, eu pensava que as letras ficavam ao contrário, porque para mim fica ao contrário tudo aqui, parece como se fosse um espelho, mas para vocês fica tudo direitinho. Então está ali, Escola Sabatina, nossa lição nova, né? Como interpretar as Escrituras. E a lição de hoje leva por título A Singularidade da Bíblia. Uma bênção de lição, viu, irmãos? Estamos vivendo num tempo que precisamos interpretar o que Deus quer falar conosco. Devemos entender aquilo que lemos, não apenas ler, mas também entender. E para isso, vamos pedir então a presença do Espírito Santo, que é o nosso máximo professor. Ele é quem nos guia, ele é quem nos convence, ele é quem nos dá uma perspectiva correta do que as Escrituras, que ele mesmo inspirou, estão falando para nós hoje. Ok? Então, convido todo mundo, ali onde você está, feche seus olhos, quem sabe se está do lado de alguém, se puder ficar em pé, ou de mãos dadas, enfim, vamos ficar em comunhão nesse momento, todos concentrados, de olhos fechados, para nós conversarmos com o invisível, com nosso Deus eterno. Oremos? Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa tecnologia que traz a nós a possibilidade de nos comunicar entre várias igrejas. Obrigado porque hoje teremos uma escola sabatina diferenciada. Estamos 7 igrejas aqui reunidas para comentar, para participar do aprendizado que essa lição trouxe para nós nessa semana. Nós sabemos que temos a Tua Santa Palavra, o Senhor escreveu para nós com todo carinho, através dos seus servos, os profetas, inspirou através do Espírito Santo, para falar conosco de maneira tangível, e nós estamos aqui, Senhor, querendo que o Senhor nos ajude mais uma vez, com seu Santo Espírito, a entender o que o Senhor quer falar para nós hoje, a entender a sua vontade e assim nós podermos praticar a sua vontade. Obrigado por esse privilégio, abençoe todos os telespectadores, todos os irmãos que estão ali ligados nesse momento da manhã de sábado, para receber tuas bênçãos através da tua palavra. Obrigado por tudo, abençoe-nos, que o Santo Espírito seja nosso professor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, para quem está chegando agora, nós estamos conectados com nossos anciãos
da Igreja Central de Três Corações. Dá um tchauzinho aí, irmãos anciãos. Pode fazer um tchauzinho com a... Isso, tá todo mundo escutando ali, participando. Eu vou ir fazendo perguntas e assim que eles quiser responder, às vezes eu vou fazer perguntas diretas, eles já estão afiados aí com a lição, então vamos ir dando a participação para eles. E você lá em casa pode também participar através do chat. Eu estou vendo aqui eu estou vendo os comentários aqui, lendo do ladinho, e se Deus quiser, eu vou conseguir aqui, enquanto os irmãos falam, eu vou conseguir também ler os seus comentários. Se alguém quiser comentar alguma coisa lá de casa, manda ali uma frase que a gente lê aqui, a gente comenta. Se tiver alguma pergunta para fazer, além das perguntas da lição, manda ali no chat, que a gente faz essa coisa assim mais dinâmica, ok? Vamos lá. Então, o estudo dessa semana, um estudo essencial. Quando você vai dar um estudo bíblico, por exemplo, quantos aqui já devem ter dado estudos bíblicos? Às vezes alguém nunca deu, mas para quem nunca deu, eu vou contar para vocês. Primeira coisa que a gente ensina quando dá um estudo bíblico, ou a primeira lição que vem num estudo bíblico, é acerca da Bíblia, né? É acerca da base do nosso estudo. E ali nós temos alguns dados, e eu vou pedir para meus anciãos aqui fornecer alguns dados interessantes da Bíblia. O que a Bíblia tem, quantos autores, se eles eram, se algum deles escreveu mais de um livro que temos na Bíblia, quantos livros nós temos na Bíblia, quantos livros no Antigo, no Novo Testamento. Aí eu já vou perguntar aqui, quem sabe, a ver, vou perguntar para o Elcio, irmão Elcio. Irmão Elcio, você prepare aí. Vamos lá. Quantos autores nós temos na Bíblia? Só um minutinho, vou pegar a tecnologia aqui. Sempre a parte humana é necessária, né? Eu vou ser o pedestal. Irmão Elcio nos vai contar quantos autores nós temos na Bíblia, tá? A Bíblia ela foi escrita por mais de 40 autores, né? E vale comentar aí que esses autores são os mais diferenciados possíveis, né? São pessoas cultas, intelectuais e pessoas simples, boiadeiros, enfim. Deus usou, capacitou várias pessoas para que essas pessoas tivessem o privilégio de escrever da sua vontade, da sua palavra, né? Então, são vários autores, isso aí é uma coisa... Isso aí é o que torna a Bíblia diferente de outro livro, né? Geralmente um livro é escrito por um ou dois autores, mas uma quantidade imensa de autores, cada um contando a sua história sobre a sua perspectiva de vida, sobre o seu conhecimento, revela que Deus quer que esse livro ele encontre, como se diz assim, que todas as pessoas possam ler e entender, porque não é porque você é um intelectual que você vai compreender melhor a Bíblia do que o outro que não é. Como ela foi escrita por vários autores de diferentes performances, a gente tem essa perspectiva. Todas as pessoas podem ler a Bíblia, entender e saber e conhecer quem é Deus e o que Ele deseja para a sua vida. Amém. Olha que interessante. Então, vou pedir para o irmão Beto aprofundar também um pouquinho mais em relação às diferentes pessoas que tinha lá, que foram inspiradas por Deus. Tinha pessoas mais novas, mais velhas, tinha pessoas de diferentes índoles, classes sociais. Irmão Beto, comenta um pouquinho aqui para nós como seria... vamos aprofundar um pouquinho sobre isso que o Elcio falou. O Elcio falou que para nós compreendermos a Bíblia, precisava de uma ampla gama de personagens ter escrito, né? Porque que tipo de pessoas tinha, né? Que tipo de profetas, de pessoas foram usadas por Deus para escrever a Bíblia e como nós podemos ser tocados por essas diferentes linguagens, expressões, formas de escrever.
eu tenho, assim, uma grande fé, uma grande confiança na Bíblia, por ser a palavra de Deus, pelo motivo dela ser escrita num período de 1.500 anos. E os autores conviverem em períodos tão distantes um do outro, e eles serem diferentes um do outro, como o Elcio citou, na sua cultura, intelecto, são pessoas bem diferentes. E os assuntos que eles tratam, geralmente, o mesmo assunto, não há contradição. Um assunto complementa o outro. Então, isso daí, esse modo como foi elaborou, como foi feito o cânon sagrado, as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, dá toda a evidência e a confiança de que a Bíblia é um livro singular, que pelo modo que ele foi escrito, pelas pessoas de posições, boiadeiro, pessoas que eram intelectuais, cobrador de impostos, reis, pessoas de posições de grande status e pessoas que não tinham status nenhum. E Deus usou essa variedade de pessoas, essa diversidade de qualidade, para poder inspirar eles e escrever a Bíblia. Então, é muito claro, é muito evidente, toda a confiança que temos na Bíblia é por esses assuntos diferentes, que foram comentados, escritos por autores que viveram em épocas bem diferentes, mas os assuntos, eles não divergem, mas sim um complementa o outro, um dá mais fortalecimento ao outro, é sobre aquela mensagem que Deus ele quer transmitir para o seu povo. Então, isso tem uma grande admiração pela Bíblia, confiança na Bíblia e certeza que é através dela que Deus fala com a gente. Muito bom, irmão Beto. Só pedir aqui uma parte técnica para os nossos convidados desligarem o microfone depois que falarem, ou enquanto não estiver falando, desligar o microfone para que não dê aquela interferência, tá? Tá dando eco aqui. Isso, garotos, aí sim. Agora eu estou falando sozinho, os irmãos estão com o microfone desligado, que aí ajuda a parte técnica, certo? Aí quando eu pedir para... Agora eu vou pedir para quem não falou ainda, o Idebran e o Armando. Idebran e Armando, vamos ir avançando um pouquinho. Nós já vimos que a Bíblia foi um livro peculiar, né? Bíblia vem da palavra biblos, que quer dizer vários livros, né? Na verdade, nós temos em nossas mãos uma biblioteca, né? Uma biblioteca, e nessa biblioteca nós podemos encontrar 40 autores, né, aproximadamente, alguns dizem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas 40 os que são, digamos assim, oficialmente aceitos, certo? E são 66 livros, então uma ampla gama de livros, certo? Com diferentes pessoas, desde pessoas novas a mais velhas, desde príncipes, reis, até pessoas que trabalham na roça, boiadeiro, como o irmão Beto falou, para que nós possamos ter a visão de vários tipos de ângulos, vários tipos de prismas, e o mais importante é que o que une todos esses livros é, como diz a irmã White, um fiozinho de ouro, porque todos os livros, nenhum contradiz ao outro, todos os livros têm uma mesma temática, um mesmo propósito, que é a comunicação de Deus com sua criatura para salvá-lo, certo? É um livro escrito por vários autores, inspirado por Deus. Nós podemos dizer que foi Deus que escreveu, mas isso traria alguns problemas, né? Porque não foi Deus que escreveu. Também não foi uma inspiração ditatorial, não foi ditado, né? Nem no significado ditatorial, nem no significado de ditado, quando uma pessoa fala assim,
escreve ali, e vai falando palavra por palavra, e a pessoa vai escrevendo. Também não foi assim. O Espírito Santo impressionou os corações através da revelação, certo? Ele revelou a sua vontade, eles foram impressionados por essa revelação, né? Eles foram inspirados a escrever, e aí eles, então, com suas palavras, com seu tipo de expressões, eles foram e plasmaram, escreveram tudo ali no papiro, no papel, enfim, nos diversos materiais que a Bíblia originalmente foi escrita. Ok? Vamos avançar mais um pouquinho agora e vamos ir para a lição do domingo. Eu vou pedir para Armando dar uma pincelada sobre a lição do domingo, a palavra viva de Deus, certo? Esse não é qualquer livro, viu, gente? A Bíblia é um livro tão interessante que nós não podemos tomá-lo apenas como um livro qualquer, né? Na teologia, nós estudamos Deus, né? Teologia, estudo de Deus, mas com muito respeito e carinho, porque Deus não é um ser a ser estudado apenas, né? Deus é um ser todo-poderoso, nosso Criador, que deixou uma carta de amor, e a Bíblia é essa carta de amor, e nós devemos entender que ela tem alguma coisa de especial, mas mais disso vai falar Armando aqui para vocês. Pode ativar. Aqui na parte de domingo, sobre a palavra viva de Deus, é citado o livro de Deuteronômio, e lá, das palavras que Moisés falou sobre a palavra de Deus. Só que naquele tempo eles usavam a expressão as palavras desta lei. Tanto que nós vemos que o livro de Deuteronômios e Levíticos, especialmente, ele fala sobre as leis que foram deixadas. Então, por isso que ele cita como leis, as palavras desta lei. Mas Moisés, ele coloca como algo útil, extremamente útil, e que prolonga a nossa vida. Então, essas palavras, elas são as palavras vivas, e como lá em João capítulo 1, também, quando o apóstolo João descreve Jesus, ele fala que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o próprio Jesus falou que ele era a palavra, e os discípulos referiam a Jesus como palavra, como o caminho. E interessante que aqui eu tenho aqui comigo que a minha lição, ela é a do comentário, com comentários de Ellen White. E na parte da lição que fala sobre isso, eu gostaria de salientar para os irmãos aqui o seguinte: está em Testemunhos para a Igreja, volume 2, páginas 337, 338, e diz o seguinte: a palavra de Deus deve ser profundamente estudada. Toda e qualquer leitura é inferior a essa. Um cuidadoso estudo da Bíblia necessariamente não excluirá outras leituras de natureza religiosa, ou seja, que ela aconselha para que a gente leia, faça outras leituras que sejam de natureza religiosa. Mas, quando a palavra de Deus é estudada com oração, toda leitura que tende a desviar a mente dela deve ser excluída. Se estudarmos a palavra de Deus com interesse, orando, pedindo a Papai do Céu por compreensão, novas belezas serão vistas em cada linha. Deus revelará a preciosa verdade de modo tão claro que a mente desfrutará prazer genuíno e terá contínuo banquete à medida que as confortadoras e sublimes verdades forem reveladas. Ou seja, nós não precisamos ficar preocupados assim, não porque eu não consigo entender, não porque, irmãos, ela é bem clara em dizer assim, se estudarmos a palavra de Deus com interesse, orando por compreensão,
novas belezas serão vistas em cada linha. No contexto aqui da singularidade da Bíblia, eu quero deixar uma coisa clara para os irmãos. Ela fala o seguinte: eu tenho que estudar a Bíblia não querendo ouvir a minha voz, não querendo ouvir o meu desejo, não querendo ouvir o que eu quero ouvir. É igual a história daquela moça que falou assim: Senhor, eu tenho que orar para o Senhor para poder casar. E eu quero que o Senhor arrume um casamento para mim, mas tem que ser com fulano. Não é assim que funciona? Não é assim que funciona. Nós devemos estudar pedindo simplesmente para Deus nos dar a oportunidade de aprender. E eu aprendi há muitos anos atrás que a melhor forma da gente pedir para Deus, falar com Ele, é pedir para que nós possamos, para que Ele possa, aliás, nos dar o conhecimento de quem Ele é. Porque, na verdade, a Bíblia, a palavra de Deus, nada mais é do que a oportunidade de a gente conhecer Ele. E nós vamos ir para o céu por conhecer a Ele. Então, como diz também em outro local que a irmã White fala, a Bíblia somente é o único caminho para a salvação. Por isso que ela é a palavra viva que nos revigora a cada dia. Muito obrigado, irmão Armando. Realmente, olha, a Bíblia é um livro excepcional. Ele nos remete a conhecer a vontade de Deus, e podemos considerar que a Bíblia é um livro vivo, certo? É um organismo vivo. A palavra de Deus é presente em todas as eras, em todos os momentos, todos os lugares, em todas as circunstâncias. Nós vamos, nesse momento, agora, falar o texto, que é o texto que era para memorizar. Acredito que ninguém teve dificuldades dessa vez, porque foi um texto muito conhecido, e ele está no Salmo 119, 105, né? Salmo 119, versículo 105. Como que é? Me ajuda aí, você que está em casa, meus amigos vão falar aqui, liga o microfone aí todo mundo, se der microfonia não tem problema, vamos repetir todos juntos o texto, que é o texto de memória, né, que é um texto que nos conforta também, um texto que me consola quando eu não sei o que está acontecendo. Por exemplo, hoje estamos vivendo dias de isolamento social, estamos cada um em casa, estamos transmitindo isso aqui, cada um da sua casa, para nos resguardar, porque estamos sendo ameaçados por uma força invisível, por um vírus, né? E esse texto, eu estou fazendo bastante preâmbulo aqui, bastante mistério aqui desse texto, mas todo mundo conhece já. Nós vamos ler, ou vamos falar de cor, certo? Você vai falar ali na sua casa. Eu quero escutar daqui da minha casa, você falando bem alto lá na sua casa, meus amigos aqui também, os panelistas. Nós vamos falar a conta de 3, então. Salmo 119, versículo 105, ok? 1, 2, 3. Fale na sua casa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém? Fale amém aí na sua casa. Eu sei que nós não podemos nos ouvir assim fisicamente, mas eu tenho certeza que você vibrou nesse momento com esse texto, porque a palavra de Deus é viva, e ela é uma lâmpada aos nossos pés, certo? Não se apavore, não se desanime. Na palavra de Deus nós temos o conforto que precisamos e a explicação também das coisas que estão acontecendo hoje. Nós vamos pular o dia de segunda, porque nós já falamos, o irmão Beto já deu uma pincelada em relação a isso, né? Nós temos reis, boiadeiros, temos pessoas jovens, temos pessoas velhas, pessoas mais instruídas, menos instruídas, temos todo tipo de pessoas, né? Nós já falamos isso, vamos direto para a terça. Eu vou pedir para o Idebran, e o Idebran, você vai dar uma cátedra agora sobre a Bíblia como profecia, né? Dizem por aí que... Bom, vou deixar para ele falar, né? Mas antes, enquanto ele se prepara ali, eu quero saber quanto... Idebran vai falar para nós quanto é a porcentagem
de profecia nós temos na Bíblia, como a profecia deve ser considerada, né, em relação às profecias messiânicas. Ele vai dar uma pincelada toda. Mas, enquanto ele se prepara para falar sobre isso, eu vou dar uma dica aqui, um dado que não estava talvez na lição, mas olha, se eu fosse pego traficando algum tipo de droga, com certeza eu iria para a cadeia, né? Se hoje for levar Bíblias, né, na sua mão e passar na rua, as autoridades tiver com a Bíblia na mão, eles vão te cumprimentar. Esses dias, no acampamento, na época de carnaval, tivemos o retiro espiritual, e eu encostei o carro numa subidinha de terra que tinha ali, perto da Nova Três Corações, e fiquei esperando ali o pastor Eduardo, o pastor Alain, que viriam para ter uns momentos conosco no retiro, e nós ficamos ali uns 15 minutinhos. De repente, chegou a polícia atrás de nós, e eu tive que sair com as mãos atrás da cabeça. Eles me pediram para sair, e aí eu falei: gente, eu sou pastor da Igreja Adventista, minha família está aí. Eles foram pelos lados do carro, viram que meus filhos estavam aí, a minha esposa estava aí, e foi aquela situação, minhas pernas ficaram até bambas. Mas olha o que aconteceu. Eu falei que era pastor, e aí na hora um dos policiais falou assim: ah, pastor, desculpa aí, quando é que vai trazer o Leonardo Gonçalves para cantar para nós, a Laura Morena para cantar para nós aqui em Três Corações? Uma boa ideia, hein? Mas olha que interessante, só de falar que eu sou pastor, nem mostrei minha Bíblia, mas aí eles já me deixaram tranquilo, me deram umas advertências, né, porque eu estava num lugar que podia ser abordado por algum delinquente, né, que era a época de carnaval e tudo mais. Mas, enfim, se fosse no passado, né, lá pelos anos 1300, se eu estivesse com a Bíblia na mão, se eu falasse que eu sou pastor, que eu conheço a Bíblia, que eu leio a Bíblia, eu poderia ser levado preso e ser levado para morrer, ou mesmo para guilhotina, para fogueira, porque nos anos 1300 existia uma escuridão tão grande, né? A igreja predominante na época proibia que os irmãos lessem a Bíblia. Era tanto assim que ela estava apenas nos originais e em latim, e ninguém podia ter acesso. Aí nós temos, então, John Wycliffe, que lá pelos anos 1300 e pouco, ele traduziu a Bíblia do latim para o inglês, mesmo antes de Lutero. Lutero foi lá no 1500 e pouco, né? Mas um dos precursores da Reforma Protestante foi John Wycliffe. Ele traduziu toda a Bíblia, demorou bastante, mas traduziu toda a Bíblia para o inglês, e produto disso, a igreja predominante quis matar John Wycliffe. Só que Deus teve misericórdia dele, e ele, então, um dia estava pregando na sua igreja, com a Bíblia em inglês, no idioma que todo mundo podia entender, falando da graça de Jesus Cristo, e ali, de repente, ele caiu paralisado, acometido de uma doença grave, e logo posteriormente ele morreu. Deus poupou ele de uma morte pior. Ele morreu, foi uma morte rápida, sem muito sofrimento, e ele descansou na esperança da graça de Jesus Cristo, depois de ter traduzido a Bíblia. Mas a igreja predominante da época, que promovia essa escuridão, por isso que é chamada da época escura, Idade Média, né? A igreja tinha tanta raiva do Wycliffe que eles queriam fazer justiça por suas próprias mãos. Eles queriam matar o John Wycliffe por ter colocado a Bíblia, né, na mão das pessoas, no idioma que todo mundo entendesse. Mas como eles não puderam matar com suas próprias mãos, 40 anos depois da sua morte, 40 anos depois de 1348, quando ele morreu, 40 anos depois, eles exoneraram aquele túmulo, eles tiraram os ossos daquele túmulo, né? E essa igreja predominante daquela época queimou os ossos, porque eles até essa época guardavam raiva porque tinham traduzido a Bíblia para o inglês. E então eles queimaram os ossos e espalharam num córrego por ali,
e conta a história, e a inspiração nos fala de que as cinzas desses ossos foram pelo córrego levadas até os afluentes, dos afluentes para os rios, dos rios para os mares, dos mares para os oceanos, e essa luz, assim como as cinzas de Wycliffe foram espalhadas pelo mundo inteiro, assim também a palavra de Deus foi espalhada. Olha que bênção, eu me emociono quando eu penso nessa pessoa, nessa figura de John Wycliffe. Se quiser estudar um pouquinho mais disso, pode fazer uma pesquisa, aproveita que está em casa, você vai arrepiar como essas pessoas eram capazes de morrer pela palavra do Senhor, trazer a luz para as pessoas. Vamos ver agora, então, um pouquinho sobre profecia, como é que a Bíblia também é um grande recurso profético, que nos ajuda a interpretar, inclusive, a realidade que estamos vivendo hoje. Com vocês, o irmão Hildebrand. Amém. Irmãos, na parte de terça-feira, aí, a Bíblia como profecia, e comentário do Armando, né, dos irmãos que comentaram, a gente pode confiar 100% na palavra de Deus, né? Homens escreveram a palavra de Deus como fazendeiros, né? Como Daniel, pessoas cultas, pessoas, né, simples também, mas a gente pode confiar 100% na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela foi escrita por vontade de Deus, e não do homem. Então, quando você, né, encontra pessoas querendo falar que a Bíblia foi escrita por homens, que a gente não deve confiar, elas não podem esquecer que a Bíblia foi escrita por homens, mas homens inspirados pelo Espírito de Deus. Deus o capacitou para isso. Então, a gente podemos sim confiar na palavra de Deus. A Bíblia, ela é singular, entre outras obras religiosas, né? Como a lição aí, ela ensina. É conhecidas porque até 30%, irmão, de seu conteúdo, ela é composta por profecias e literaturas proféticas. A integridade da profecia e o seu cumprimento no tempo é fundamental para a cosmovisão bíblica. Por isso, Deus, né, sempre atuou na história, ele atua no futuro, né, e ele revela a sua palavra, né, e ele revelou a sua palavra aos profetas. E essa palavra está revelada na Santa Bíblia de Deus. E é essa Bíblia que a gente pode confiar, né? E a gente pode ver aí, ó, várias passagens da Bíblia, Gênesis, Salmos, Isaías, Daniel, Malaquias, né, Zacarias, né, que esses homens, inspirados por Deus, escreveram a palavra de Deus. Se a gente for, irmãos, ler lá em Gênesis, capítulo 49, 8 a 12, você lê na sua casa, você já leu, certo? Fala que o Messias, né, ali está querendo dizer que o Messias ele iria como um leão. O cetro não se apartaria de Judá. E lá em Salmos, no capítulo 22, do versículo 12 ao 18, e Isaías também, 53, no versículo 3 ao 7, fala que o Messias seria cercado por malfeitores, que os pés e mãos seriam transpassados, lançaria sorte sobre suas vestes. E quando a gente lê lá em Daniel, capítulo 9, versículo 2 ao 27, fala que ocorreria a vinda e a morte do ungido, quando o sacrifício diário seria cessado. Quando a gente vai em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, o Messias viria de Belém. Belém é fraco. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, fala que o Messias viria como um anjo, né, da aliança. E Zacarias, capítulo 29, capítulo 9, versículo 9, fala que o Messias se manifestaria como um rei, montado num jumentinho. Então, irmãos, a gente pode confiar, sim, na palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela transforma a vida. E você pode ler qualquer outro livro, pode ler um jornal. Você já viu alguém ser restaurado, alguém ser transformado por ler uma literatura qualquer, ou um livro, ou um jornal? Você já viu alguém no presídio, né, ser transformado por Deus, né, lendo ali algum livro, ou alguém entrega lá para eles poder passar o tempo? Mas não, você vê pessoas dentro da cadeia sendo transformadas quando tem um encontro com Cristo, quando tem um encontro com a palavra dele, porque a palavra dele tem poder para libertar. Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é essa verdade que nos libertou da ignorância, libertou dos ensinamentos errados. E hoje, quando você vê alguém falando da palavra de Deus, você que tem o conhecimento, você sabe se essa pessoa está falando de Deus ou não. O que ela está falando é certo ou errado. Então, irmãos, a gente pode confiar sim
na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma a vida do ser humano. Então, irmãos, que você, nesta manhã, né, possa estudar a lição da Escola Sabatina, sempre, diariamente, e você vai se aprofundando cada vez mais na palavra de Deus. Como a gente leu aí o verso para memorizar, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus, ela é lâmpada, né, para os teus pés e também para o caminho que você está andando. E esse é um comentário que eu gostaria de deixar com os irmãos. Deus possa falar mais e mais no seu coração. Amém. Que belas palavras, viu, Debran? Muito obrigado. Eu vou pedir para Elcio se preparar com a quarta-feira, né? A Bíblia como história. Nós vamos entender que a Bíblia, além de ser um livro profético, é um livro que conta a história da humanidade desde o surgimento da humanidade, desde as mãos de Deus, criando Adão e Eva, até nossos dias. Passa pela história que os profetas passaram e também se projeta até nossos dias. Ok? O irmão Elcio vai falar já sobre isso. Eu vou pedir para o irmão Beto falar também, concluir com a quinta-feira, falando um pouquinho do poder transformador da palavra. O poder transformador. O irmão Beto tem várias histórias aí, quem sabe pode até aplicar todo esse ensinamento do poder transformador da palavra com alguma analogia, com alguma história que o senhor tiver com sua experiência pessoal. Viu? Então, a continuação vai ser o irmão Elcio, falando da Bíblia como palavra histórica, né? E depois o nosso querido irmão Beto. Mas antes disso, eu gostaria de cumprimentar aqui as pessoas que estão assistindo esse chat. Nós estamos fazendo de forma bem caseira, né? Eu não consegui ainda entender como colocar as pessoas assim automático, então estamos colocando um computador frente ao outro. Mas queria cumprimentar aqui algumas pessoas, o chat vai passando rapidinho aqui, né? A irmã Custódia, obrigado, meu Deus, pela tecnologia saudável. Monsenhor Paulo, oi, irmã Custódia, que bênção, hein? Olha só como a tecnologia nos ajuda, tá vendo que a tecnologia pode ser usada de várias formas, né? Segundo o comentário dela, e hoje está nos ajudando, está nos abençoando, que a tecnologia possa nos abençoar sempre, gente. Tudo tem, toda ferramenta, a tecnologia é uma ferramenta, toda tecnologia vai poder ser usada para o bem, né? Depende da pessoa quem usa, né? Então, vamos aproveitar, estamos todos juntinhos, viu, uma Custódia? Muito obrigado. Claudiane, saudades de todos, viu, irmãos? Claudiane está agradecendo a Deus por essa tecnologia nos unir como família. A René, mandando um feliz sábado. Ana Cláudia, Claudinha, feliz sábado para todos. Estamos aí todos conectados. Valéria, irmã Valéria, Vanessa, Chagas, Paula Daniela. A Paula Daniela é a maior fã do irmão Idebran, hein? Eu estou sabendo. Vamos cumprimentar mais gente aqui. O Christian, tudo bem, Christian? Juventude está ali na área. Irmã Conceição, olha que bênção, irmã Conceição. Deus te abençoe. Um feliz sábado para cada um, que a palavra de Deus inunde nossos corações. Lucas Vieira, que coisa boa, todo mundo conectado aqui. Guerra dos 6 Dias, quem que é Guerra dos 6 Dias? Tem alguém que se chama Guerra dos 6 Dias, vamos descobrir aí. Irmã Suzana, Monsenhor Paulo, muito bem, tem gente aí de todos os lugares aqui do nosso distrito, das 7 cidades. Vamos lá, então. O irmão Elcio agora vai discorrer um pouquinho sobre a Bíblia como história, ok? Irmão Elcio, sua vez. Vou desligar meu áudio aqui também para não te atrapalhar, tá bom? Vamos lá então, irmãos. A Bíblia como história, eu acho que é uma das coisas mais importantes que revela a autenticidade, a confiabilidade da palavra de Deus. Por quê? Porque aquilo que ela prediz, aquilo que ela fala é o que realmente acontece. É um pouco diferente. Quando nós analisamos as outras literaturas, outros livros, sejam eles quaisquer forem de autoajuda, de ciência, acadêmico, muitas das vezes esses livros são escritos e pouco tempo para frente o que acontece?
muitas dessas teses são mudadas, são modificadas, mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela não muda, ela é perfeita. Ela continua dizendo sempre o que ela disse no início. Ela não tem como mudar. Aquilo que foi predito na condição de profecia já aconteceu, e as que estão para acontecer irão acontecer. Então, a Bíblia como história é uma parte que nos dá, que nós podemos confiar plenamente na palavra de Deus e neste livro. Agora, o mais importante da Bíblia como história, que ela revela algo que talvez seja a coisa mais importante, que é a presença, a vinda de Jesus. Na parte do Velho Testamento, nós temos as profecias que Jesus viria. Ele veio, e ele lá na cruz morreu por todos nós, e ele ressuscitou. E a partir daí, os evangelhos foram escritos, as cartas de Paulo foram escritas, e aí, através dessa ressurreição, a Bíblia ela nos dá algo que eu acho que é o mais importante na vida de um cristão, que é a esperança de nós sermos também ressuscitados na também profecia da segunda vinda do nosso querido, do nosso Pai, do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, a Bíblia como história é algo que nos pode dar muita confiança, e a maior esperança que qualquer cristão tenha, que é a ressurreição e a vida eterna. Qual livro, qual profecia, qual livro, qual literatura traz uma esperança igual esta? Talvez muitos livros te dão esperanças, mas coisas que vão passar, coisas que não vão durar. A única esperança duradoura é a nossa ressurreição. E somente ao estudarmos a Bíblia, ao conhecermos Jesus, ao conhecermos a sua vontade, essa esperança nasce no nosso coração. Essa esperança é revelada para nós, porque Deus tem esse desejo para cada um de nós. E isso é muito importante para um cristão. A nossa história, ela só será feliz, ela só terá um final feliz se nós conhecermos Jesus, se nós nos deitarmos e estudarmos essa palavra. Aí a sua esperança será uma esperança verdadeira, não será uma esperança em coisas fúteis, em coisas escritas pelo homem, mas em coisas inspiradas por Deus. E outra coisa, nós sabemos no final, Deus quis que todos os que crescem nele, que acreditassem em Jesus, sabem qual o final que vão ter. Que é melhor história do que essa? É a história da sua felicidade plena com você, com a tua família. E você tem que levar essa esperança para as outras pessoas. Tanto para a sua família, como para seus conhecidos, para todos aqueles que Deus possa colocar na tua vida. História, nós sabemos a história. Nós sabemos o final da história. A Bíblia, ela é perfeita. Então, irmãos, que possamos a cada dia conhecer Jesus e não deixar que essa esperança de ressurreição morra no nosso coração, mas que ela viva, firme, que ela esteja quente, ardendo, para que possamos continuar firmes na nossa batalha aqui, nesses momentos. Seria essa a minha parte, que eu queria compartilhar com todos os irmãos. Muito obrigado, belas palavras. Deixa eu ativar meu áudio aqui. Muito obrigado. Agora sim, está me ouvindo? Ah, sim. Muito bem, muito obrigado, irmão Elcio. Irmão Beto vai concluir aí com a quinta-feira, já. Eu vou só acrescentar aqui um pouquinho, gente. Que melhor coisa que saber de onde nós viemos, de onde nós fomos formados. Que melhor coisa de saber nossa situação presente, somos pecadores, devemos nos arrepender, aceitar Cristo Jesus, e saber também que tem um propósito. A nossa vida não é à toa. Cada um de nós
somos importantíssimos para Deus. Nós valemos o sangue de Cristo, seu Filho. O Cristo histórico. Quando a gente estuda teologia, a gente estuda o Cristo histórico. Eu me surpreendi quando fui estudar teologia, tivemos que estudar o Cristo histórico, porque vocês acreditam que tem gente que acha que Jesus não veio nesse mundo, que foi só uma invenção aí de alguns judeus? Tem muita gente que acredita que Jesus não pisou essa terra, que a morte de Cristo não existe, a ressurreição muito menos. Tem gente que acredita nisso. Mas a Bíblia nos apresenta isso desde Gênesis, né? Gênesis 3,15, já é a primeira promessa messiânica, onde a semente da mulher, que representa Cristo, feriria definitivamente a semente da serpente, que é Satanás. E isso aconteceu no dia em que a cruz veio à tona, o dia em que Jesus morreu na cruz. Foi primeiro a picadinha no calcanhar que Satanás deu em Deus, né, porque matou o Filho de Deus. Mas quando Jesus ressuscitou, foi a pisada na cabeça da serpente. A serpente foi esmagada. E dali para frente nós temos agora a salvação, a vida eterna, de graça para nós, muito caro para Deus, porque foi a morte do seu Filho. Olha que coisa maravilhosa, a história nos ajuda a entender de onde nós viemos, onde que nós estamos e para onde nós vamos. Por esses dias, nós estamos recebendo vários casos ao redor do mundo. Tomara que isso não chegue aqui no Brasil da forma que chegou em outros lugares. Tem gente que está desistindo de lutar na vida, desistindo de lutar. Puxa, já chegou essa peste aí agora, então agora acabou mesmo, eu vou acabar comigo. Gente, nós precisamos entender que temos um propósito eterno. Deus não quer essa vidinha para a gente. Tem um monte de gente aí reclamando, eu estou preso em casa. Tem um monte de gente querendo voltar para a balada, voltar para as bebedias, para voltar para a vida comum, vida normal. Ontem com minha esposa conversávamos e ela me diz uma coisa muito interessante. Está todo mundo querendo voltar para a vida normal. Está todo mundo querendo voltar para a vida normal. Minha esposa e eu, nós não queremos voltar para a vida normal. Está tão bom assim, todo mundo em família, gente. Todo mundo adorando a Deus nas suas casas, todo mundo clamando. Tem alguns que clamam a Deus, Jesus, que acabe logo essa pandemia para voltar para o meu boteco. Mas pelo menos está pedindo para Deus, né? Gente, a vida normal estava tão vertiginosa. Só para vocês terem uma ideia, gente. Desculpa tomar esse tempo, viu, anciãos? Desculpa tomar esse tempo de vocês ali, querido ouvinte. Amigos, só de nós termos parado todo esse tempo dentro das nossas casas, diminuíram os acidentes de trânsito. Morriam milhares de pessoas de acidente de trânsito. Claro, os holofotes estão todos em cima das 200 mortes, das 300 mortes. Eu lamento muito. Com certeza, como pastor, eu sofro de ver as estatísticas e ver que cada número nessa estatística, cada uma pessoa é importante para uma família, envolve a dor de muita gente. Eu já perdi muitos seres queridos e eu sofro com isso. Mas, gente, só de termos parou de morrer mais de 2.000 pessoas no trânsito durante essa semana. E aí, ninguém fala nada disso. Mas nós estamos aqui para trazer esperança e falar coisa boa, né? Milhares de pessoas não têm morrido só porque nós não estamos no trânsito, né? Só porque nós não estamos aí na rua, correndo atrás do dinheiro, correndo atrás do trabalho, correndo atrás das coisas. Parou um monte, os índices de mortes por outras coisas desaceleraram. Estamos tendo muito menos mortes por esses dias. Mas as notícias, os noticiários fazem questão de mostrar apenas as mortes do coronavírus. Tudo bem. Claro que isso é muito importante, muito terrível. Só que eu vou te falar uma coisa. Sabe quantas pessoas abortam por dia no mundo inteiro? 11.000. 11.000 abortos por dia. 11.000 abortos por dia. Gente, e quanto tem investido esse mundo? Eu estou vendo os países agora, todo mundo se debilitando, né? Todos os países entrando no fundo de guerra.
Ah, vamos pegar o fundo de guerra para atacar o coronavírus, que está matando 200 pessoas, 300 pessoas, 1.000 pessoas. Nos Estados Unidos está terrível. Enfim, todo mundo usando verba, milhões e milhões de dinheiro, né, de dólares. Quem gasta um centavo para acabar com o aborto? 11 mil abortos por dia, gente. São vidas, não são vidas. Mas, enfim, isso para refletir, para entender. Não estou minimizando a situação, não quero falar que é uma gripezinha, uma tosezinha, não. Eu quero apenas trazer para você que a vida hoje está uma bênção. Só de estarmos fora da rua, fora de correr. Gente, está todo mundo descansando no sábado hoje. Hoje é um sábado que Deus queria que todo mundo descansasse e está todo mundo descansando. A maioria das pessoas em casa, com a família, alguns assistindo essa live, alguns assistindo cultos, escutando notícias esperançosas. Que Deus nos abençoe. Essa é uma reflexão que eu senti essa vontade de fazer aqui rapidinho, mas a Bíblia, a palavra de Deus, foi escrita justamente para nos trazer esperança, saber historicamente de onde nós viemos, onde nós estamos, para onde nós vamos. E agora vou dar as palavras para o irmão Beto. O irmão Roberto, ele vai falar sobre o poder transformador da palavra. O poder transformador. A palavra, hoje é dia de fazer prática a nossa fé, gente. Nós devemos ler o que está acontecendo e interpretar o que está acontecendo. Nós precisamos de uma transformação. Nós não precisamos apenas de reavivamento, nós também precisamos de reforma. Por esses dias a gente não sente vontade de pecar, porque a gente está preocupado com as coisas. Por esses dias a gente sente vontade de comer coisa saudável para manter, digamos assim, a imunidade lá em cima. Não é assim que nós estamos fazendo? Comendo bastante verdura, frutas? Puxa, gente, podia ser assim o tempo todo que esse coronavírus nem teria entrado, né? As leis morais violadas, as leis da saúde violadas, o que vocês queriam que desse? Né? Foram violadas as leis de saúde, as leis sanitárias de Moisés, né? Não era para comer alguns bichos, o povo foi, entrou e comeu o bicho. Comeram uns bichos que não pode comer. Gente, morcego, o que é isso? Mas, enfim, cultura a gente respeita. Nada contra a cultura. Mas se eles conhecessem um pouquinho da Bíblia, se eles conhecessem do poder transformador das Escrituras, eu não como as coisas saudáveis só por causa da minha saúde. Eu como também coisa saudável por causa que Deus pediu, porque eu sou templo do Espírito Santo. Mas, enfim, vou deixar agora o irmão Beto falar sobre esse poder, esse dínamos, esse dunamis, né, que em grego, esse poder que as Escrituras têm de nos transformar, de nos trazer luz à nossa vida, luz à história também. Quando a Bíblia foi traduzida, quando a Bíblia foi levada a conhecimento do povo, é que aconteceram grandes invenções, é que aconteceram grandes descobertas, porque a própria Bíblia já traz muita coisa, não há nada novo embaixo do sol. Tudo nós adquirimos através do conhecimento da Bíblia. Então, irmão Beto, pode ligar seu áudio aí, por gentileza. Eu vou desligar o meu para o senhor falar nesse momento. Para falar sobre o poder transformador da palavra de Deus na nossa vida, é interessante falar um pouquinho mais sobre a singularidade da Bíblia. Se a Bíblia não fosse um livro singular, ele seria com o tema pluralidade da Bíblia. Um livro igual a todos os outros escritos. Mas como ele não é, então vem para esse tema a singularidade, único livro, um livro diferente. No comentário de sexta-feira da lição do professor, eu achei muito interessante uma ilustração, a ilustração, ela tem um outro objetivo, esse comentário, mas traz uma informação muito importante sobre a singularidade da Bíblia. Ali, nessa ilustração, diz o seguinte:
que quando Moisés chegou no Egito, as grandes pirâmides que hoje estão construídas aqui no Egito, elas já existiam naquele tempo. Quando Moisés chegou, já fazia muitos e muitos anos que elas já tinham sido construídas. E aquela construção, até hoje, é um incógnito na vida das pessoas que estudam, né, a história não somente dos teólogos, mas dos engenheiros, né, pela capacidade, pela construção arquitetônica dessa pirâmide. Então, aqui está dizendo o seguinte, que existiam pessoas inteligentes, de culturas inteligentes, existiam também outros livros antes de Moisés começar a escrever a Bíblia. Antes de Moisés começar a escrever um dos livros da Bíblia. E aqui está dizendo que a Bíblia é singular, por quê? Todos os livros que foram escritos e que serão ainda escritos antes da volta de Jesus, desde antes de Moisés até agora, logo depois da volta de Jesus, todos os livros, em todos os assuntos, vamos dizer assim, existem milhares, centenas e milhares de livros escritos. Entre eles, a Bíblia é única, ela é diferente, ela é singular. Ela é diferente de todos os outros. O que torna a Bíblia singular, diferente de todos os outros? 2 motivos. O primeiro, o ser humano, quer ele aceite ou não, o homem no seu intelecto, pode ter o melhor intelecto, pode ser o maior gênio maior gênio na sabedoria, pode ter o maior EQI elevado, ele aceite ou não, a Bíblia, ela não veio para provar que ela é verdadeira, ela veio trazer a mensagem verdadeira, ela é real, ela é singular, ela é diferente, quer o homem aceite ou não. Segundo lugar, que torna ela singular, o que torna ela diferente, é que a Bíblia, quando ela é o seu conhecimento, a sua informação, ela é aceita com fé, com confiança, com fidelidade e submissão a ela. É o único livro que nos liga direto a Deus, que nos leva a ter um conhecimento real do Deus verdadeiro e que nos dá a vida eterna. Que nos conduz à vida eterna. Ela é tão singular e ela é tão importante, o seu conteúdo, as suas informações, que nós aprendemos na lição dessa semana que as últimas palavras de Moisés, antes dele morrer, para a sua nação, para o seu povo que ele tanto amava, foi um conselho. E o conselho que ele falou assim, olha, sejam fiéis ao livro da lei. Obedeçam ao que o livro da lei pede. Sejam fiéis a eles para que vocês sejam bem-sucedidos na terra que vocês vão entrar. Interessante que quando o seu sucessor, Josué, ele assume a liderança sobre os israelitas, o povo de Israel, depois da morte de Moisés, lá em Josué capítulo 1, versículo 1, Deus ele dá o mesmo conselho para Josué. Não somente orientando que Deus vai estar com Josué em todos os momentos, dando força para ele, mas Deus fala também, Josué, se vocês forem fiéis ao livro, se vocês forem fiéis à lei, vocês meditarem nela todos os dias, inculcarem ela, esses ensinamentos, instruir os seus filhos, instruir essa nação nesses ensinamentos,
e eles forem obedientes, vocês vão ser bem-sucedidos na terra que vocês vão herdar. O livro, a Bíblia Sagrada, hoje, ele é singular para nós. Ele se torna singular para nós, não somente pelo seu conteúdo, mas quando nós nos submetemos a ele. Quando a Bíblia é estudada com o propósito de ter um conhecimento intelectual, ela perde o seu valor para a pessoa que está estudando com esse objetivo. Ela deixa de singular. Ela passa a ser um livro qualquer, um livro histórico, que traz um conhecimento, uma informação, ele enriquece a história da pessoa, o conhecimento, a cultura da pessoa, sobre conhecimentos gerais. Mas quando a Bíblia é estudada com propósito, com humildade, simplicidade, com fé e aceitando aquelas palavras e colocando-a em prática, assim ela se torna mais singular. Aí a Bíblia ela se torna assim, um livro que vai impactar a vida de quem lê, vai transformar a vida de quem lê. O pastor, ele sugeriu que eu contasse uma experiência da minha vida, do meu relacionamento com Deus, ao qual houve transformação na minha vida. Eu tenho muitas experiências para contar de transformação. Não vou aqui tomar mais um tempo contando uma experiência minha, mas eu quero pedir para que você, meu irmão, minha irmã, jovem ou jovem, que está participando dessa live, que você faça uma avaliação na sua vida, uma retrospectiva na sua vida, durante todo esse período que você aceitou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Nesse período que você estudou a Bíblia, que você lê a Bíblia, que você estuda a Bíblia. Não sei se você é um adventista de berço, se você foi convertido depois de ter nascido, ter ciência da vida, se você não veio de um lar cristão, mas faça uma reflexão, faça uma autoavaliação na sua vida, nesse período que você aceitou a Jesus, que você firmou um compromisso pessoal, você e Jesus, né, de entregar a sua vida para Ele. Se nesse período, quais foram as mudanças que houve? Quais foram a transformação que esse conhecimento que você teve de Deus, esse conhecimento que você teve nas orientações de Deus, né, ele tem na sua vida? Ele modificou, ele te transformou a sua vida? Se houve transformações, isso é um bom momento da gente refletir sobre esse lado da transformação para o lado positivo, para o lado que nos levou e edificou espiritualmente, e saber que a palavra de Deus ela tem poder para transformar, para renovar, para mudar aquilo que nós nascemos com ele de ruim, mas que Deus ele pode fazer a transformação. Se você acha que não teve nenhuma mudança, então é o momento de você refletir. Se a mudança não aconteceu, se nada deu diferente, se você não tem prazer em se você não tem prazer em estudar a palavra de Deus, então a palavra de Deus ela não está sendo um livro singular na sua vida. A palavra de Deus não está sendo um livro especial para você. Ele não está fazendo uma diferença na sua vida. Pense nisso, pense na sua experiência com Deus. Porque na sua experiência com Deus, através da Bíblia. Desculpa. A Bíblia, ela é singular.
ela é diferente, com certeza. Não temos dúvida disso. Mas ela pode ser, ela é diferente na minha e sua vida, ela é diferente na minha vida e na sua. Se nós permitirmos com que ela transforme o nosso coração. Deus abençoe e Deus continue nos iluminando e que a cada estudo da Bíblia, a cada conhecimento que nós temos de Deus, possa fazer de nós pessoas novas, pessoas diferentes, que não estamos presos a esse mundo, mas sim estamos convictos e alegres, na certeza de que a promessa da vida eterna será uma realidade na nossa vida. Um grande abraço, fica com Deus. Amém, amém. Muito belas palavras, irmão Beto, muito obrigado. Deixa eu ligar meu áudio aqui. Irmão Beto, não fui eu que apertei aí não, viu? Deve ter sido alguma coisa ali nas maquininhas aí. Mas tá tudo... Tá joia. Certo, seu áudio tá desligado, irmão Beto. Beleza, amigos. É o seguinte, já estamos mais de 1 hora de transmissão. Foi uma bênção. Eu vou pedir para os nossos convidados falar 30 segundos cada um, né, uma mensagem final, certo? 30 segundinhos cada um, o que você quer deixar para os irmãos aqui que estão nos assistindo. Eu gostaria de, enquanto eles preparam os 30 segundinhos que cada um vai falar, ler algumas impressões aqui. A irmã Custódio está mandando Isaías 26:20, para que... Isaías 26:20, deixa eu ler aqui. A irmã Custódia mandou aqui uma recomendação de leitura, para fazermos interativo aqui, Isaías, capítulo 26, versículo 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Muito bem, irmã Custódia, nós estamos vivendo tempos de resguardo mesmo, mas é um pouquinho de tempo, certo? Nós estaremos já todos juntos. Isto será passageiro, acreditamos, mas precisamos de muita paciência, porque apenas está começando. Nós precisamos de paciência e muita oração dentro das nossas casas. Acima de 60 anos, por favor, fique em casa, não seja teimosinho, teimosinha, vamos nos resguardar, certo? A Bíblia nos aconselha assim, a Bíblia tem conselho para tudo, né? A Claudinha também está dizendo aqui que a palavra viva de Deus deve ser entendida à luz de um Cristo vivo, que prometeu enviar seu Espírito para nos conduzir a toda a verdade. Amém, irmã Cláudia. João 16:13. Vamos ler João 16:13. Isso é muito bom, essa interação que nós temos aqui. João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém, irmã Claudinha. Com certeza nós precisamos pedir o Espírito Santo, pedir o batismo do Espírito Santo. Nós estamos orando, toda a igreja adventista do mundo, estamos orando às 7 da manhã, às 7 da noite, estamos os 7 dias da semana, por isso chama projeto 777, né? E nós precisamos pedir, clamar pelo Espírito Santo. Lembre-se lá no Pentecoste, o que os discípulos estavam pedindo? Eles foram orientados por Jesus, né? No capítulo 14, 15 e 16 de João, você vai ver infinidade de vezes o verbo pedir. Peça no meu nome, quando pedirdes no meu nome, se pedirdes alguma coisa no meu nome, fala muitas e muitas vezes, mais de 8, 9 vezes, fala que nós devemos pedir em seu nome, e ele fala do Consolador, pedir o Espírito Santo. Ele não fala para pedir outra coisa a não ser o Espírito Santo. Então, se nós entendêssemos isso, e as últimas palavras de Cristo, lá em Atos, capítulo 1, ele falou as últimas palavras de Cristo antes de subir ao céu. Ele falou, mas recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo.
e me sereis testemunhas em toda Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. O Senhor Jesus queria que seus discípulos orassem sobre o Espírito Santo. O que eles fizeram, então, durante esses 40 dias? Depois que Jesus andou 10 dias aí entre os discípulos, ele subiu ao céu depois desses 10 dias, e eles passaram uma quarentena, olha só, parecido com o que estamos vivendo hoje, né? E essa quarentena eles aproveitaram de pedir o quê? Para que o coronavírus fosse embora? Para que a balada chegue logo? Para poder ir logo no boteco? Não, com certeza não. Os discípulos, eles não estavam mais pedindo por enfermidades, por saúde, eles não estavam pedindo mais por bem-estar, por dinheiro, eles estavam orando, pedindo, suplicando a vinda do Consolador. E é por isso que o Consolador veio com todo o poder e eles puderam então testemunhar, falaram em línguas e as pessoas entendiam na sua própria língua o que eles falavam. Agora imagine se nós passássemos essa quarentena clamando pelo Espírito Santo. Puxa, muito obrigado pela reflexão, irmã Claudinha. Nós temos aqui mais cumprimentos. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Deus seja louvado. Susana Faustino. Não vai embora ainda, viu, gente? Vamos ter uns 5 minutinhos de orientação. O sermão da Novo Tempo vai começar às 11 horas. Nós vamos terminar máximo às 10h30, tá bom? Mas espera um pouquinho aí, porque nós temos umas orientações importantes para a Semana Santa para dar para vocês, ok? Agora, 30 segundinhos para cada um dos nossos convidados. Nós tivemos aqui com panelistas virtuais, né? Vamos começar na mesma ordem que eu tenho aqui na minha tela. O irmão Armando primeiro, depois o Hildebran, depois o Elcio, e no final o irmão Beto, tá? 30 segundinhos para cada um. Enquanto o irmão Armando fala, vamos desligar nossos microfones para não dar interferência. Deixa eu desligar o meu aqui. Irmão Armando, em 30 segundos, o que podemos ouvir? Irmãos, eu quero deixar com os irmãos aqui um pequeno texto que está em comentários de Ellen White da lição. Muitos mesmo põem em dúvida a veracidade e a verdade das Escrituras. Os raciocínios humanos e as imagens do coração do homem estão minando a inspiração da palavra de Deus. E o que podia ser percebido como garantido é circundado com uma nuvem de misticismo. Coisa alguma aparece em linhas claras e distintas, assentada no fundamento da rocha. Este é um dos sinais marcantes dos últimos dias. Muitas igrejas, muita gente dentro da igreja que acha que, não, mas isso já não vale mais, será que vale? Irmãos, isso é um dos sinais marcantes dos últimos dias. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 15. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós, e que a cada dia possamos ter o desejo de estar mais perto dele. Não só aqui na Terra, mas assim logo possamos estar com ele na eternidade. Um sábado a todos. Amém, irmãos. Não temos mais tempo para comentar a lição, mas acredito que você estudou em casa e você possa estudar daqui para frente a lição, que Deus vai falar com você. E a gente vê, né, a palavra de Deus, que o rei Josias, ele, né, teve um encontro com a palavra de Deus, ao ali descobrir, né, os pergaminhos, os livros da lei, né, de Moisés ali, os 5 do primeiro livro, ou então até mesmo Deuteronômio, e ele então se rasga o coração diante de Deus, se humilha, porque vê aquele povo, aquela nação, idolatrando, estendendo incenso a Astarote, a Baal, a outros deuses, e aquilo ali colocando, né, mais ira no coração de Deus. Mas ele se arrepende, né, dos pecados, arrepende das coisas erradas, né, que o seu povo estava cometendo, e ele, né, se humilha diante de Deus, e através dessa atitude dele, essa transformação que veio na vida dele em primeiro lugar, levou toda a nação também a ser transformada. Que se você quer transformar, né, algo no seu trabalho, na sua casa, se você quer ver alguma mudança, essa mudança começa com você primeiro, e depois essa mudança vai ser, né, atingida as outras pessoas ao seu redor. Um grande abraço, agradeço a oportunidade, pastor, aos irmãos, a todos os ouvintes, que Deus possa, né, estar falando no teu coração. Um ótimo sábado, fique com Deus.
Queridos irmãos, eu queria apenas fazer uma pequena reflexão no momento que a gente vive. Nós temos na atualidade um vírus invisível que simplesmente derrubou vários países, o sistema médico de vários países da Europa, dos países mais ricos, da Espanha, da Itália, a Inglaterra está caindo. Os Estados Unidos nem se fala. Os Estados Unidos têm dinheiro para comprar, mas não tem mercadoria. Nesse momento, aonde você vai colocar a tua confiança? Em quem você vai confiar? A Bíblia é uma fonte de inspiração e nos diz em quem confiar, onde confiar e como confiar. Conhecer a verdadeira rocha, a nossa verdadeira salvação. É lá que você vai ter a sua verdadeira confiança e a verdadeira esperança. Mas para isso, você tem que não deixar o seu eu vencer e ter a necessidade de saber que você precisa de algo mais, que você sozinho, e nem pessoas, e nem instituições vão poder lhe ajudar em certos momentos da vida, mas simplesmente o teu Criador. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer, que você possa ter ânimo para conhecer a sua palavra e o seu desejo na vida, em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos e que possamos permanecer firmes, aumentando a nossa fé a cada momento e termos a esperança na vinda, na proximidade da segunda vinda de Jesus. Um feliz sábado a todos. Amém. Nós somos moldados, nós somos transformados quando nós contemplamos ou o padrão do homem ou o padrão de Deus, ou costumes do homem ou o costume de Deus. João, capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Se nós queremos ser moldados, sermos transformados pelo poder de Deus, é nós estarmos sendo pessoas diferentes, seguindo as orientações que Ele nos dá através da sua palavra. Ou, se nós tomarmos a outra escolha, nós vamos ser transformados e moldados pelo que o homem diz. Mas como o Elcio acabou de citar aí, orientar, né, nós devemos ser santificados pela verdade. E a Bíblia, somente a Bíblia é a verdade. Deus abençoe a todos. Um grande abraço e fique com Deus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Vou ligar meu áudio aqui. Irmãos, muito obrigado pela sua presença, mesmo que virtual. Eu gostaria de fazer uma oração por vocês, pelos nossos anciãos, em representação de todos os líderes das nossas igrejas. Eu gostaria de orar por cada família desses nossos líderes e também representando a cada uma dessas igrejas que nós cuidamos aqui no sul de Minas. Não tão só por nossas igrejas, mas como pela Igreja Adventista a nível mundial. Nós já estamos com reporte de vários casos de irmãos que estão sofrendo com esse flagelo que estamos vivendo. Aqui no Rio de Janeiro também temos vários irmãos que estão já com casos confirmados. Nós não estamos imunes de forma alguma a esse flagelo e estamos vivenciando, estamos vendo como esse vírus está se alastrando. Então, queria fazer uma oração pastoral nesse momento, uma oração de intercessão, agradecendo pelo estudo, sabendo que a Bíblia é nosso amparo, a Bíblia é nossa lanterna, nossa lâmpada, que nos guiará nesse momento escuro que estamos vivendo, e especialmente confirmar aquilo que nossos irmãos disseram. Não é a igreja, não é uma instituição que vai acrescentar a nossa fé. Cada um de nós somos responsáveis por nossa fé. Cada um de nós somos um culto racional a Deus. Cada um de nós, tudo que nós
vivemos quando estávamos em plena liberdade de nos reunir, de congregar. Tudo que nós aprendemos estudando a Bíblia é hora agora de fazermos prática. É hora de viver a fé. Então, feche os olhos aí onde você está. Meus anciãos queridos, muito obrigado, muito bom ver vocês, mesmo que virtualmente, mas aquele abraço, eu queria estar vendo todo mundo que está aí. Tem aqui alguns cumprimentos. Olha, a Roberta está falando que bom estarmos reunidos no sábado, mesmo que distantes fisicamente, mas em um só pensamento. Amém, irmã Roberta. A Valéria também, que bênção nossos irmãos anciãos e o pastor nos abençoando com palavras de vida eterna. Deus abençoe cada um de vocês. Nós que somos felizes de saber que você está conosco aqui nesse momento. Queríamos muito ver vocês, mas pela fé sabemos que estamos conectados. Paula Daniela, a live foi uma bênção muito edificante. Que Deus abençoe a cada um dos que estamos conectados aqui. Vamos fazer uma oração então, e logo após teremos algumas orientações rápidas, ok? Feche seus olhos aí onde você está. Amado Deus, eterno Pai, pedimos uma bênção toda especial. A Tua palavra nos mostra o tempo em que estamos vivendo. Ontem à noite tivemos uma pregação, um tema muito bonito, muito explicativo, de que assim como Daniel interpretou o que estava escrito na parede, que todo mundo já tinha lido, mas ninguém tinha entendido especificamente o que significava, Daniel teve o privilégio de interpretar, e a sua vontade se manifestou naquela época, e aconteceu uma transição de um reino para outro, da Babilônia para os medos e persas. Nós estamos hoje também vivendo, quem sabe, num momento de transição, não de um império a outro, não de um governo a outro, mas sim, quem sabe, estamos no comecinho da transição desse reino da terra para o reino de Deus. Quem sabe já seja a preparação que vai nos levar por enquanto a gente está sendo proibido de ir para as igrejas, ou sair de casa mesmo, por uma questão sanitária. Vai chegar o dia que vai ser por um decreto. Quem sabe o Senhor está nos chamando para um treinamento, para um treino. Mas a partida oficial vai ser daqui a alguns dias, e nós precisamos estar preparados. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor aumente a nossa fé, e que possamos nos concentrar agora mais do que nunca, pedindo a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossa vida, para que assim nossa fé seja fortalecida, e que o Senhor nos abençoe com a esperança da proximidade da volta de Cristo Jesus. É em nome dele que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. A gente continua conectados alguns minutinhos, tá bom? Amigos, é o seguinte, hoje começa, então, a nossa Semana Santa. Olha que interessante, tudo isso foi, eu não acredito que Deus tenha mandado tudo isso para acontecer, mas Ele permite que tudo isso aconteça para que nós tenhamos a melhor Semana Santa da nossa vida, ou Semana do Calvário, como alguns gostam de chamar. Deus quer que nós estejamos em nossas casas. Lembra quando o povo de Deus teve que se preparar antes de sair para a liberdade, antes de sair para o Egito? Eles tiveram que se introduzir nas suas casas e pintar ali com sangue do cordeiro os dinteles das portas. Vocês lembram? Pois bem, essa Semana Santa vai ser muito parecida ao que aconteceu no Egito. Nós vamos ter a chance de estarmos com nossas famílias reunidos. Uma grande desolação está passando, uma grande peste está passando. Naquela época foi muito terrível. Foi a morte dos primogênitos. O anjo de Jeová se levantou e feriu a todos os primeiros filhos de cada família. Foi terrível. Hoje, quem sabe, nós estamos nos resguardando por uma questão de uma pandemia que se generalizou no mundo inteiro. Nunca antes visto, sem precedentes.
e podemos ter, então, agora a oportunidade de fazer valer o sacrifício de Cristo em nossas famílias. Você que tem filhos que estão afastados, está afastado da igreja, mas não está afastado da sua casa, você está com eles aí dentro de casa. Um marido, às vezes, que até agora, até há pouco tempo, era incrédulo, está na tua casa. Uma esposa, algum familiar, algum vizinho, você pode mandar via WhatsApp o convite. Então, as orientações para que isso aconteça de maneira prática, durante o dia, hoje eu vou receber um cartão de apelo virtual. Um cartão de apelo virtual que eu vou colocar no WhatsApp para que todo mundo tenha acesso, ok? Então, você, além do convite, que eu já mandei ontem à noite eu mandei um convitinho que aparecia ali, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, vou mostrar aqui através do outro computador, um convitinho onde nós estamos passando para as famílias, né? Entrei no meu WhatsApp aqui agora, vou entrar no WhatsApp dos pastores. Desculpa eu falar o que eu estou fazendo, mas é que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aí, eu vou falando aqui, entrei no WhatsApp dos pastores. E ele está aqui, ó. Esse aqui é o convite oficial, tá? O outro estava com o nome do pastor Luiz errado, agora está corrigido. Esse aqui é o oficial. Ah, não, esse aqui eu tenho um pastor colega que eles postam tanta coisa, aqui, ó, esse aqui. Agora sim, desculpa. Esse é o convite oficial que eu já postei nos grupos e você pode mandar para seus amigos. Olha, a novidade, graças a Deus, a acessibilidade está chegando, ó. Pastor Raimundo, que é irmão do pastor Luiz Gonçalves, ele teve a delicadeza de colocar na língua de Libras, né, língua brasileira de sinais, para as pessoas surdas. Então, nós vamos ter a possibilidade de encaminhar também para nossos amigos que eles são surdos, para poder assistir e poder interpretar tudo que vai ser dito nessa semana abençoada. Tá bom? Então, você vai mandar isso aqui para seu vizinho, para seus vizinhos todos aí da sua rua. Lembre-se que o responsável da sua rua, da sua vizinhança, é você, né? Eu sou responsável por meus vizinhos aqui, eu vou mandar para eles também, e você vai mandar para seus vizinhos, para seus familiares, para todo aquele, viraliza isso aqui, tá? Isso aqui deve ser viralizado. Na verdade, isso aqui é para 11 horas da manhã, para hoje, né? Eu tô viajando aqui um pouquinho, que é muita informação, mas enfim, eu vou mandar aí para vocês agora, a continuação, o convite no WhatsApp, certo? Esse aqui era para hoje, para as 11 da manhã, porque vai começar com as instruções e tudo mais. Mas hoje à noite vai começar de fato. Então, durante o dia, eu vou passar direitinho o convite e o link do primeiro encontro que nós teremos hoje à noite, e assim por diante. Bom, a questão é que, junto com o convite, eu vou disponibilizar também diariamente o cartão de apelos digital, virtual. Você vai encaminhar esse cartão de apelo para as pessoas que você convidou, porque o pastor Luiz vai fazer esse apelo no final de cada uma das suas pregações. Então, é importante que eles tenham à mão esse cartão virtual e eles possam responder. Acho que é no Google Form, eu ainda não conheço, ainda não mandaram para mim, porque vai ser diário, cada transmissão vai ter um diferente. Então, aí a pessoa vai apenas responder, se quer estudar a Bíblia, responder se quer uma oração, se quer algum contato com a igreja, ou mesmo se ela quer batizar, certo? Então, aí a pessoa vai responder, automaticamente esse cartão de apelo digital vai lançar os dados para nosso pastor Josias, daqui da associação, e ele vai saber, então, tudo que as pessoas que assistiram, todos os que contestaram aquele apelo digital, ele vai ter as informações e vai passar para a gente. Olha, de tal lugar, assim, essa pessoa, assim, decidiu pelo batismo.
Aí eu, como pastor, vou ter a relação lá e eu vou poder ligar para essas pessoas e agendar de um batismo. Enfim, para orar, para qualquer necessidade que essa pessoa tiver. Tá bom? De acordo ao que o pastor Luiz for apelando a cada dia. Tá? Mas olha, vai ser uma bênção. Eu preciso do envolvimento da igreja toda, das 7 igrejas. Nós não somos mais 7 igrejas. Agora somos centos de casas constituídas como igreja. Né? Que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente. Vamos usar essa tecnologia para abençoar as pessoas. Muitas pessoas estão se perguntando o que está acontecendo. Né? Todos estão lendo o que está acontecendo, mas como remanescente, como o povo de Deus, nós devemos falar para eles a interpretação de tudo isso. Jesus está voltando. Logo em breve, Jesus está voltando. E nós precisamos nos preparar e levar essa mensagem de esperança para aquelas pessoas que precisam. Ok, gente? Por enquanto, eu não vou falar mais, porque já nossa transmissão passou um pouquinho da hora. E vamos agora nos concentrar, vamos ir direto para Novo Tempo, né, lá na sua televisão. Eu vou disponibilizar aqui o link nos grupos das igrejas também, o link que dá acesso direto a Novo Tempo. E vamos desfrutar desse culto de adoração, ok? Ali seremos mais instruídos também. E qualquer coisa, estamos aqui às ordens. Deus abençoe a todos que estiveram aqui. Mais um comentarinho aqui, Mirna Moraes, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e faça resplandecer sobre nós o rosto, bênção sem fim, feliz sábado, Mirna, feliz sábado a todos os que estiveram conosco, Paula Daniela, Claudinha, Valéria, Suzana, Roberta, Christian, Claudiane, Gledes, Zilda, Suzana, já falei, Sebastião, irmão Sebastião, lá de Carmo da Cachoeira, gente, que bênção, foi muito bom passar com vocês, irmã Custódio também, Deus cuide, Tânia, irmã Tânia, estava aí também, desculpa não ter lido antes, Andreia, enfim, Deus abençoe a todos nós, vamos agora rapidinho para Novo Tempo, lá nós vamos ser abençoados por Deus. Um dado importante, antes de terminar com uma oração. Algumas famílias estão na hora das ofertas, por exemplo, agora é a transição da escola sabatina para o sermão, né? Aí nós teríamos o ofertório, e tem famílias que estão fazendo nas casas, eu achei muito bonito, fazendo o provai e vede, né? De alguma forma eles se reúnem, cantam um hino e depositam as ofertas, os dízimos numa cestinha e vão guardando ali para quando for possível entregar para o tesoureiro da igreja. E isso eu achei muito bonito. Então aconselho depois dessa live, se você tiver dízimo, ofertas, faz uma cerimônia. É importante fazer uma cerimônia da adoração, faz uma como família mesmo, reúne todos os integrantes da família, faz a música das ofertas e guarda ali, deixa em algum lugar em segurança, e assim que puder você leva para a igreja ou leva para o tesoureiro, se não for agora pode ser depois. E a propósito disso também, hoje eu estarei na Igreja Central de Três Corações arrecadando alimentos, certo? Eu estive analisando os gráficos, toda essa faixa de Estados Unidos, Europa, Ásia, está em vermelho. Só que aí veio uma coisa na minha cabeça. Essa faixa está saindo do inverno. Então, o vírus atacou eles na saída do inverno para o verão, digamos assim, né, em traços gerais. Agora, nós estamos sendo atingidos no começo do inverno. É possível que essa faixa mude de cor. O vermelho que estava nos Estados Unidos, Europa, Ásia, essa faixa, a partir dos próximos meses, vai ficar mais vermelha por nosso lado. Isso quer dizer que nós vamos ser bem castigados por essa situação, porque o vírus se transmite com muita mais facilidade aos 10 graus Celsius, né? Se tiver frio, então,
ele se transmite mais rápido, mais fácil, dura mais tempo vivo. Enfim, não é uma notícia muito alentadora que estou dando, mas é só para você ter uma ideia que nós vamos passar por necessidade de alimentos. Vamos sim fazer planos. Eu vou fazer um plantão hoje, das 3 às 6 da noite, das 3 da tarde até às 6 da noite, na Igreja Central. Se Bom Pastor estiver ouvindo, pode trazer também, aí a gente divide, a gente anota quem trouxe do Bom Pastor, que somos 2 igrejas numa mesma cidade. Então, Bom Pastor, se estiver me ouvindo, traz alimentos para a Igreja Central. Quem puder ir rapidinho, vai ser um drive-thru, né? Você vai chegar rapidinho lá, se não quiser descer do carro, a gente pega os alimentos, a gente faz uma oração, e aí podemos, então, estocar para os tempos difíceis que virão, ok? Por enquanto, temos pouquíssimos irmãos passando necessidade, mas nós devemos precaver para alguns dias após, quando, se não for criada uma vacina, alguma solução, quando vivermos a crise com maior intensidade, nós precisamos estar abastecidos, para podermos ajudar aqueles que, por algum motivo, passarem por necessidade, ok? Então, nesse plantão, estaremos aí à disposição, tanto para orar por você, para receber alimentos não perecíveis, e se quiser levar o dízimo, a oferta, eu já falei com o tesoureiro também, ele vai estar me acompanhando lá, com todas as medidas de segurança, de limpeza, de todas as medidas sanitárias, né? Luvas, enfim, álcool em gel, ok? Deus abençoe a todos nós. Vamos fechar os olhos e orarmos a Deus e vamos depois para novo tempo. Amado Deus, eterno Pai, estamos vivendo momentos solenes nessa história. Estamos à expectativa da nossa esperança também, porque o Senhor Jesus prometeu que ia voltar e Ele com certeza vai voltar para nos buscar. Os tempos finais seriam angustiosos, angustiantes. E nós estamos vivendo nesses momentos um momento de angústia. Pedimos por cada um dos irmãos que estão aqui, por cada um dos líderes, por cada uma das famílias do nosso distrito e de todas as igrejas ao redor do mundo. Que o Senhor abençoe a humanidade. Nós estamos passando por esse momento de provação. Abençoe-nos também, porque nesse momento é que podemos trabalhar com a esperança compartilhada para muitos e muitos lares que poderão ver ao vivo o pastor Luiz Gonçalves pregando para nós. Que o Senhor nos abençoe com as mensagens, que o Senhor abençoe nossos filhos, aquelas pessoas que estão afastadas da igreja, que possam ter essa chance de recuperar a sua fé, de entender de que não é a instituição que salva, não é a igreja que salva, é apenas Cristo Jesus que salva, e que eles precisam estar a contas com Deus. Que cada um de nós também façamos um compromisso, possamos nos arrepender dos nossos pecados, nos voltar para Jesus definitivamente, porque assim o Senhor quer. Que o Senhor nos abençoe, que possamos ser generosos, que o Senhor nos use, que possamos dar assistência para nossos irmãos e também para a comunidade, através de alimentos, através de oração, que o Senhor nos cuide ao momento dessas arrecadações também, que o Senhor seja louvado e que estejamos sempre com nossa cabeça erguida, felizes porque a nossa redenção está próxima. Obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, todo mundo agora para novo tempo. Vamos assistir o culto que começa às 11 horas da manhã, daqui a 15 minutinhos, ok? Fechando a transmissão. Deus abençoe. Tchau, tchau.